Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Qual o papel do Espírito Santo em nossas vidas, na vida das pessoas, ou seja, qual é o propósito? Nós precisamos ter esse entendimento para que a gente não haja de forma equivocada. Recebemos o Espírito, recebemos porque o Senhor enviou. E qual é o seu papel em nossas vidas, além de nos lembrar de suas palavras, nos ensinar sobre a vontade de Deus, nos conduzindo? Jesus fala sobre isso em João 16, versículo 7 até o 11. Diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o propósito que a gente precisa entender: convencer do pecado, da justiça e justamente do juízo. Nós temos que ter claro isso em nosso entendimento, porque não faz só parte da nossa vida, mas do mundo. É um processo onde é revelada a vontade de Deus, de maneira que todo o propósito será cumprido. Ou seja, é convencer do pecado, a consciência do pecado, e aqueles que são de Deus se converterão ao Senhor, se voltarão para Ele arrependidos. E os que não são, continuarão no seu pecado, certos de que não entenderam nada. Este é um fundamento. Nós precisamos entender que entenderam de maneira equivocada. Por quê? Porque buscam as coisas deste mundo. Da justiça, porque nós somos chamados para viver segundo a justiça, andando na verdade, mas também para que revele a justiça de Deus na sua maneira de operar. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado, ou seja, porque em Cristo temos a vitória, porque sabemos que nele podemos vencer. Não existe o que temermos, não existe o que preocuparmos. Mesmo que as lutas sejam grandes, mesmo que os problemas sejam grandes, mesmo que as aflições possam ser grandes. Nele encontramos paz, porque temos a certeza da vitória, temos a certeza da jornada que ele nos leva para o crescimento, o amadurecimento e para revelarmos o Senhor no mundo. Nós temos que entender isso. Nós recebemos o Espírito, e o papel do Espírito, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas do mundo inteiro: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para que nós, quando nos convertermos, caminhamos na direção da vontade de Deus, e aqueles que rejeitam a luz continuem na prática do pecado. A gente precisa ter consciência da obra de Deus, da libertação recebida, para que a gente caminhe em direção à santificação, para revelarmos o Senhor e manifestarmos a sua glória no mundo. O Espírito nos conduz na vontade do Pai, revela a vontade do Pai, manifesta a obra do Pai, de maneira que a gente, santificando, possa ser expressão visível dessa glória, do manifestar da justiça de Deus, da vida de Deus neste mundo. Para que a gente entenda quem somos e o papel que temos, precisamos crescer, amadurecer, buscar o conhecimento do Senhor, da sua vontade revelada nas Escrituras, para que, crendo, possamos nos mover na direção da vontade de Deus, para revelarmos toda a sua vontade, sermos dele a oferta em favor do mundo, para que todo o seu querer, toda a sua vontade seja revelada, para que, sendo luz, possam ver o pecado, possam ter a consciência da justiça e assim do juízo de Deus. Que a gente entenda, que a gente compreenda e possamos ser instrumento de Deus neste mundo para revelar sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.